Meus irmãos, a solução é Jesus e sempre vai ser Jesus. Não importa qual é o caminho que você acha que é o caminho correto. Só tem um caminho, que é Jesus Cristo. E a gente está no fim da campanha de missões nacionais. Mas missões em si é algo que não acaba. Não termina no dia 15, porque nós podemos ainda fazer nossas ofertas para missões nacionais até no dia 15. Mas missão não acaba aí. A nossa missão, eu gosto sempre de dizer, toda vez ela se inicia depois que a gente sai do portão. A nossa calçada é o nosso start do campo missionário. O nosso campo missionário começa ali na calçada da igreja. E o que a gente tem que dizer? A gente tem que dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ele é o único caminho. Dizer que Jesus é a solução. E que é só Jesus e mais ninguém. O Brasil ainda precisa entender, não ouvir. Porque eu acho que escutar tem sido escutado. Mas entender que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje nós vamos ler um texto proposital. Eu vou pedir para você, meu irmão, para que você abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 14. Na Nova Versão Internacional, o texto narra assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo na cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Então deixa eu mostrar para vocês o que estava acontecendo primeiro. Existem duas Antioquias. Paulo e Barnabé, eles estavam na Antioquia ali de baixo. Daí eles foram para cá, ó. Aqui, ó, Icônio, Listra e Derbe, tá bom? E aqui, ó, Icônio é onde eles pregaram, tá bom? Só para vocês saberem, essa ilhazinha aqui é Pátimos. Paulo e Barnabé, eles fizeram uma viagem e tanto. Aqui em Atos, nós estamos narrando parte da primeira viagem missionária de Paulo, que começa lá no capítulo 13. Nos primeiros versos já é apresentado que na igreja de Antioquia, aquela Antioquia primeira ali de baixo, existiam profetas, a saber, o próprio Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Eles em oração receberam ordens expressas do Espírito Santo para que separasse Barnabé e Saulo ainda, na época ainda a Bíblia o apresentava como Saulo. Para que eles fossem separados, o texto diz que eles oraram depois disso, que eles jejuaram e foram conduzidos pelo Espírito Santo. No verso 9 do capítulo 13 é dito o seguinte: Saulo, também chamado Paulo, e dali para frente fala-se apóstolo Paulo. Ah, mas trocou de nome? Não. Shaul é hebraico, Paulo é a forma latina de se falar o nome do apóstolo aos gentios. Então faz sentido o nome de Paulo ser transformado no nome latino. Afinal de contas, ele ia rodar Roma, a parte ali, ó, da Capadócia, ali fica a Galácia, ali em cima. Paulo é o apóstolo que saiu de Jerusalém. Portanto, nada melhor do que o latim, que é a língua oficial de Roma, por mais que o grego fosse a língua comercial. Depois de pregar em muitos lugares e enfrentaram não poucos conflitos, Paulo e Barnabé chegaram em Icônio, aqui no texto que nós lemos. E o título da nossa mensagem é: a mensagem, ela não pode parar, conforme nós lemos
em Atos, no capítulo 14, nos 7 primeiros versos. Nós estamos falando da primeira viagem missionária daquele que seria o maior pastor, o maior plantador de igreja, o maior missionário da igreja no primeiro século. Meus irmãos, o texto, ele deixa algumas coisas claras. A primeira é que quando Paulo e Barnabé eles saíram para pregar, eles não saíam aleatoriamente. Eles saíam e seguiam os costumes. E um desses costumes exatamente era o de congregar. Paulo e Barnabé, eles iam até os locais onde eles sabiam que ali estava sendo pregada a palavra de Deus. Veja bem, meus irmãos, o cristianismo, o primeiro concílio, acontece no próximo capítulo de Atos, Atos capítulo 15. Até então, eram judeus messiânicos, judeus que criam que o Messias havia vindo, morto e ressurreto. Só no capítulo 15, com a resposta que Paulo e Barnabé, com a resposta que eles trazem dessa viagem missionária, é que há uma confusão sobre alguns usos e costumes, e ali, sim, divide-se em duas religiões diferentes. Mas até então, os cristãos, eles congregavam nas sinagogas. E Paulo e Barnabé não se furtaram a isso. Eles viajavam e continuavam com o costume de congregar. Veja bem, meus irmãos, a gente, assim como Paulo e Barnabé, a gente não pode também se furtar a isso, porque estar na casa de Deus, nós chamamos de casa de Deus, o Gessi falou aqui no vídeo dele, a igreja é essa comunidade reunida, mas estar com essa comunidade reunida, isso é Bíblia. A Bíblia, ela tem não somente mas alguns versos e algumas cartas que são destinadas à igreja. Todas as cartas paulinas, a não ser para Filemão, são cartas para igrejas. Todas as cartas de João também são cartas para a igreja. Pedro escreve para a igreja. Pastor, mas Timóteo e Tito eram líderes de igreja. Então a igreja, ela é algo que é bíblico. Congregar é bíblico. Uma instituição chamada igreja é uma instituição bíblica. Mas eles não só congregavam, eles sabiam o que falar durante o momento de congregar. Eles não iriam aleatoriamente, eles tinham uma mensagem. E eles tinham tanta capacidade que era-lhes dado voz. Imagina a capacidade de oratória desses homens, a ponto deles chegarem numa sinagoga distante e terem voz para poder falar nessa sinagoga. E eles tinham tanta habilidade no que eles estavam falando, que as pessoas criam. Pastor, as pessoas creem porque o Espírito de Deus convence. Sim, mas Ele pede para que nós falemos. Ele pede para que nós levemos essa mensagem. Ele pede para que a gente se dedique em conhecer a mensagem, para a gente apresentar essa mensagem da forma devida. E o Espírito de Deus convence de pecado, justiça e juízo. Glórias a Deus por isso. Mas nós, instrumentos de Deus para essa geração, sal da terra, luz do mundo, esses que são os que anunciam as boas novas, nós temos que entender do que falamos. Paulo e Barnabé, eles não eram dois despreparados, ao contrário, muito estudo, jejum e oração. Assim eles caminharam, avançaram e apresentaram a mensagem do Evangelho em muitos lugares. O texto também diz que eles falavam corajosamente de Jesus. Eles enfrentaram uma oposição, como está descrito aqui no verso 3. Mas eles falavam corajosamente de Jesus. Eles insistiam em falar a verdade. Falar de Jesus, meus irmãos, é salvar pessoas. Nós não podemos nos furtar a isso. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós temos uma mensagem de salvação, nós temos uma mão dada a quem está caído, nós temos uma mensagem de esperança para o perdido.
Quando nós falamos a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, nós pregamos as boas novas, boas notícias, notícia de salvação para aquele que está perdido, notícia de cura para o doente, notícia de esperança para aquele que está desesperançado. E eles sofreram severa oposição, mesmo assim continuaram a pregar, e pregaram por bastante tempo. O texto não diz quanto tempo foi. Foi algum tempo. Mas foi tempo suficiente para convencer muita gente. Tempo suficiente para que muitas pessoas ouvissem de novo e também reescutassem. Tempo suficiente para que eles fossem interrogados nas ruas, para que eles fossem muitas vezes pegos em conversas para poder levar essa mensagem um pouco mais adiante, explicando o texto para alguém que estava com alguma confusão. Eles estiveram há algum tempo pregando a mensagem do Evangelho, e esse tempo foi tempo suficiente para que muitas pessoas, dividido, vamos colocar 50%, metade daquela comunidade, entendesse que Jesus Cristo é a solução e a única esperança. O poder de Deus, ele se manifestava durante a pregação daquela mensagem, mas não era por causa do mensageiro. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu irmão e minha irmã. Estar aqui no púlpito não significa que eu tenha mais proximidade de Jesus do que você. A gente come feijão igual. Ah, pastor, ora por mim. Oro, mas se o irmão que está do seu lado orar, dá na mesma. Quem resolve os nossos problemas é o Deus Supremo e Todo-Poderoso. A mensagem que é levada é poderosa, o mensageiro é instrumento de Deus. Você quer ser um instrumento de Deus? Aceite o chamado missionário que Deus tem para a sua vida, porque você pode não ser um missionário na África, você pode não ser um missionário na Europa, mas você é sim um missionário no seu bairro, você é sim um missionário no seu trabalho, você é um missionário na sua escola, você é um missionário para todo aquele que não conhece a mensagem do Evangelho. Seja usado por Deus, porque essa mensagem é poderosa, e aquele que enviou a mensagem e enviou o mensageiro dá conta de salvar. Deixa eu te dar um outro recado, meus irmãos. Eu sempre repito isso aqui: não se preocupe em convencer ninguém. A Bíblia não diz que nós temos que fazer isso. A Bíblia diz que nós temos que anunciar, e o anúncio é fácil. Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos um papel que não é difícil, basta que nós não nos furtemos a ele, basta que nós apliquemos isso na nossa vida e apresentemos isso aos outros. Porque pregar o Evangelho é o papel do crente, não do pastor da igreja. O pastor da igreja, para te falar a verdade, o púlpito é a parte mais fácil, não menos importante, mas aqui eu estou falando com toda a atenção direcionada para mim. Vocês estão querendo saber, afinal de contas, como isso aqui se encerra. Como que você vai concluir isso, pastor? E é por isso que vocês estão olhando para mim com cara de curioso. E está certo. Só que essa mensagem, ela é poderosa na sua boca, porque o dono da mensagem é mais do que poderoso, ele é todo poderoso. E quando você leva essa mensagem da maneira correta, ela é poder de Deus para salvar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, mas tem que ouvir da forma correta, porque se você leva uma mensagem errada, e você também está nos caminhos errados, vocês estão indo contentes e felizes, de mãos dadas, para a condenação. Não há caminho torto, há um caminho reto, que é Jesus Cristo. O mensageiro é instrumento que se prepara, que estuda, que ora, que medita nas Escrituras para poder entender o que diz o texto, que lê mais um pouquinho, que avança um pouco mais no texto, que faz boas perguntas, que não tem preguiça de perguntar nem de estudar, que aborda pessoas e fala: não entendi o texto, mas que quer entender. Aliás, é um texto muito antigo. O mais novo tem cerca de 2000 anos.
Muitos desses textos precisam sim de alguém que ajude para compreender melhor uma palavra, algo nesse sentido. E é isso que é a igreja, um local onde um ajuda o outro. Glórias a Deus que aqui nós temos um cara igual o pastor Ricardo, que é fenomenal, que pode nos ajudar a qualquer momento que a gente precise recorrer. A qualquer momento, só mandar uma mensagem: pastor Ricardo, não entendi isso. Espere um artigo também de resposta. Eu já aviso, irmão, para não ficar assim, nossa, eu pensei que ele ia falar, ok. Ou ia falar assim, tá certo, ou então, tá errado. Não é essa a resposta que vocês vão ter dele, não. Tá bom? Receber oposição também é inevitável, meus irmãos. O verso 4, veja bem o que diz. Vamos lá. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. O 5 fala que formou-se uma conspiração contra os dois. Uma conspiração. Foi tão grande que o objetivo não era somente acabar com a mensagem. Apedrejamento, meus irmãos, não era brita. O apedrejamento era a pena judaica para todo aquele que blasfemasse contra Deus. Era paralelepípedo, cavava-se um buraco no chão e as pessoas tacavam as pedras, cabeça, braço, onde pegasse. Tentaram matar os mensageiros para parar as mensagens. Não espere oposição menor, porque o inimigo é o mesmo. A palavra de Deus diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades e principados e dominadores do ar. Não precisa ficar com raiva do fulano de tal que não acredita em Jesus Cristo. É o chefe dele que é o problema. Aquele que controla o sistema deste século, que foi entregue por nós pecadores para que ele tivesse essa autoridade, ele é o problema. Assim como Deus nos convence de pecado, justiça e juízo, a antiga serpente tenta nos convencer a provar de novo daquela fruta miserável. O que nós não podemos é fazer como Adão fez, culpar a Deus por ter comido. A mulher que você me deu, ou seja, essa sua mania de criar, Deus, fez você botar aqui do meu lado uma pessoa que me derrubou. A culpa é sua, Deus. Se tivesse parado em mim, eu não teria pecado. Deus, ao invés de falar, me perdoa, Senhor, pequei. Eva também, vai. Você deixa os bichos falando. Se ele tivesse quieto. Mas eles estavam próximos à árvore. Eles estavam cirandando a árvore. Eles estavam perto demais do problema. Tinha um paraíso inteiro para explorar, mas a humanidade estava em volta da árvore. O problema é que a serpente, quando nós estamos em volta da árvore, ela sempre sussurra algo em nossos ouvidos, algo que é delicioso, algo que é agradável, algo que nos afasta de Deus e, se possível, para que a gente coloque a culpa no Todo-Poderoso Senhor, porque eu queria, na verdade, era o trono. Se eu tivesse feito o Éden, Deus, eu não teria colocado aquela árvore, teria feito um Éden muito melhor do que o Senhor. Pronto, comi a fruta, quis ser igual a Deus. Ele que é o problema. A nossa mensagem não é contra a humanidade que está sendo enganada pela serpente por circundar a árvore. A nossa mensagem é para as pessoas que estão em volta dessa árvore. Ei, sai daí de perto dessa árvore, vem para cá para perto de mim. Aí é perigoso, mas parece agradável, parece boa de se comer, parece agradável de se tocar, parece, mas traz morte. Vem para cá que aqui tem vida. A nossa mensagem é de vida e de esperança. A nossa mensagem é a favor dos que conspiram contra nós. Porque nós queremos que esses que conspiram contra nós se arrependam dos seus maus caminhos, dobrem os joelhos e recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E na eternidade, a gente tem muito tempo para resolver nossas diferenças.
eles vão perseguir os mensageiros para parar as mensagens. Vão chamar a gente de tolo, vão chamar a gente de louco, vão chamar a gente de burro. Vai falar que a gente acredita em fábula, vai falar que a gente acredita em lenda. Meus irmãos, não se irrite, como já dizia o Chaves. O chefe deles é que é o enganador. Vamos apresentar o nosso? Como mensageiros do Evangelho, vamos amar essas pessoas. Elas precisam de salvação, assim como nós. Paulo era um desses, viu o apedrejamento de Estevão, e olha quem se tornou o apóstolo Paulo. Nós éramos os Paulos, até que Deus teve misericórdia de nossas vidas e nos libertou desse mundo terrível. E o Espírito de Deus nos convence de nosso pecado e nós nos arrependemos, e aí sim caminhamos em santificação. Ninguém se santifica antes da conversão, meus irmãos, esquece. No máximo, tem uma vontade de seguir certa moralidade. Mas santificação é só pelo poder do Espírito de Deus. E a mensagem não pode parar. Como disse, Paulo e Barnabé, obviamente, eles perceberam esse motim e habilmente fugiram. É o normal. Fugiram. Foram para longe. Está aqui o verso 6 diz: quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe. Licaônicas é porque é uma cidade, é um distrito, tá? É como se fosse uma metrópole. As cidades licaônicas, Listra e Derbe faziam parte desse conjunto de cidades. Por isso que as cidades licaônicas não é um adjetivo da cidade, mas fugiram para a Grande Vitória, fugiram para Grande São Paulo, fugiram para Grande Belo Horizonte, para o Triângulo Mineiro, né? Cidades que têm esse nome. Aqui as cidades licaônicas também é isso. Diante da iminente morte, sobrou a fuga para os dois apóstolos, chamados de apóstolos aqui, enviados. O termo significa enviados. A resposta deles nunca foi revide, vingança. Sinais e milagres aconteciam. Eles não pediram para que Deus retirasse os milagres. Eles não chamaram a polícia romana para os defender. Eles só saíram. Mas a mensagem ficou. A nossa resposta nunca será e nem deve ser igual ao ataque que recebemos. Eu sei que é difícil às vezes a gente ficar quieto, porque às vezes parece abuso. Mas meus irmãos, o nosso defensor é Jesus Cristo de Nazaré, e mataram ele. Mataram Jesus. Não sei se você ficou sabendo. Contei o final de The Chosen para vocês agora. Spoiler, tive que dar, desculpa. Mas The Chosen acaba, provavelmente vai acabar assim. Mas eu não vou contar o final da história. Eu vou também. Não vão conseguir. Porque o nosso protetor, o nosso guarda, aquele que nos salva, ele veio no mundo para ser desprezado, chicoteado e morto. Mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus com poder e grande glória. E prometeu que vai voltar. Aí é a nossa vez de subir com ele. Só que aqui está pouco. Cabe mais gente. Cabe bem mais gente. A gente tem que sonhar com a salvação daqueles que nos ofendem e nos perseguem. É difícil orar por isso, meu irmão. Botar o joelho no chão e falar: Deus, não tem fulano de tal que fez isso comigo? Salva ele. Traz ele para Ibara. Não estou falando que eu consigo com facilidade não, meu irmão. Quando eu leio a Bíblia, eu leio ela contra mim, não contra vocês. Tudo que eu estou dizendo aqui para os irmãos é algo que também me confronta.
clamar a Deus para que os nossos perseguidores estejam aqui, ceando conosco. Clamar a Deus por isso dá trabalho, mas foi o que Paulo e Barnabé fizeram. Eles voltavam nas sinagogas e pregavam para aqueles que os perseguiam. Mas antes de Paulo e Barnabé, antes deles começarem esse processo, a primeira viagem missionária, lá no capítulo 13, que os irmãos podem ler depois, os irmãos vão perceber que isso não foi sem muita oração, sem jejum e sem o direcionamento do Espírito de Deus. Então, meus irmãos, clame a Deus por essa intimidade. Clame a Deus para que você tenha essa vontade de levar a mensagem do Evangelho para os seus algozes, para aqueles que te detestam. Assim como você tem vontade de pregar o Evangelho para aqueles que te amam. Nós estamos no final do mês dedicado a missões nacionais, mas não é o final das missões. Esse dia quem determina é Deus, quando Ele voltar em poder e grande glória, e esse século passar, e Ele enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e todo o mal foi encerrado, e tudo aquilo se fizer novo, novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Chame mais gente para ir conosco. Chame mais gente para estar com a gente.